Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobook. Agora você poderá usufruir da parte 3 da obra, Um Mistério no Caribe, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com a parte 3 da obra. Capítulo 8. Uma conversa com Esther Walters. Ai, que este hotel já não é o que era antes, disse um tanto irritado o Sr. Raphael, quando observou que Miss Marple se aproximava do lugar em que ele e sua secretária tinham se acomodado. Mas não se pode dar um passo sem tropeçar em alguém. Que diabos que estão fazendo aqui essas velhas nas Índias Ocidentais? E onde sugerem que elas poderiam ir? Perguntou para ele Esther Walters. Ao Shelton? Replicou o Sr. Raphael sem vacilar. Ou a Bournemouth? Ou a Turkey? Ou a Langdon Wells? Eu acredito que tem onde escolher, não é? E em troca não gostam de vir aqui nesses lugares, sei lá, se sentem felizes. Afinal de contas, é isso que eu vejo. Bom, visitar uma ilha como esta em que vivemos é um privilégio reservado a poucas pessoas. Então tem que se aproveitar a ocasião quando se apresenta, falou Esther. Nem todo mundo dispõe de uma situação financeira como a sua. Isso lá é verdade, confirmou o Sr. Raphael. Esqueça do que eu falei. Bom, aqui você me tem, com um montão de dores e males e todo desconjuntado. E, não obstante, você me nega qualquer ajuda, além de não trabalhar absolutamente nada. Por que é que já não escreveu essas cartas à máquina? Não tive tempo. Pois muito bem, vê se arranja tempo então. Eu lhe trouxe foi para trabalhar, e não para ficar aí tranquilamente tomando sol e exibindo seu corpo para todo mundo. Qualquer pessoa que tivesse ouvido o Sr. Raphael teria julgado suas observações intoleráveis. Mas Esther Walters trabalhava para eles já há vários anos e lhe conhecia bem. Cão que ladra não morde, já diz o ditado. E a Sra. Walters sabia que tal refrão era perfeitamente aplicável ao seu chefe. O Sr. Raphael se sentia muitas vezes afligido por múltiplas dores, e suas ásperas palavras deveriam ser para ele como uma válvula de escape. Mas dissesse o que dissesse, sua secretária permanecia imperturbável. Que linda tarde, não é? Comentou Miss Marple, se detendo junto aos dois. Mas e como que não? Perguntou o velho com a sua brutalidade habitual. Não é isso que todos nós viemos procurar aqui? Miss Marple deixou ouvir uma leve risadinha. Oh, Sr. Raphael, mas que severo que o senhor está. Não esqueça de que o tempo para os ingleses é um dos temas preferidos de conversa. Ai, não, Deus. Eu trouxe a cor de novelo errada. Miss Marple deixou a sua bolsa sobre uma mesinha ali próxima e caminhou com toda a pressa que pôde em direção ao seu bangalô. Ô, Jackson! Gritou o Sr. Raphael. O rapaz apareceu logo em seguida. Me leve pro meu bangalô, ele lhe ordenou. Eu quero que me faça uma massagem agora, antes que essa galinha cacarejante volte aqui. Claro que por isso eu não vou me sentir melhor, ele acrescentou com a sua secura de costume. Jackson, com supremo cuidado e bastante habilidade, ajudou o Sr. Raphael a ficar em pé. E minutos depois os dois já estavam dentro do bangalô. Esther Walters ficou olhando para eles e logo virou a cabeça. Miss Marple estava voltando, segurando um novelo de lã de outra cor, e se sentou ao seu lado.
Espero não a incomodar, disse ela, olhando para a secretária do Sr. Rafael. Oh, não, respondeu Esther. E também, dentro de pouco tempo eu vou ter que sair porque eu tenho que datilografar umas cartas. Mas eu ainda quero desfrutar de uns minutinhos mais de sol. Miss Marple começou a conversar com ela aproveitando o primeiro pretexto que lhe foi dado. E enquanto isso estudou atentamente a sua ouvinte. Aquela não era uma mulher deslumbrante, mas poderia se tornar atraente se tentasse. Miss Marple ficou se perguntando por que motivo ela não tentava. Talvez era porque o Sr. Rafael não gostasse disso. Mas só que bem. Miss Marple estava convencida de que o ancião era completamente indiferente com a sua aparência. Não, eu terei que pensar em outra coisa. Mas com efeito aquele velho vivia tão ocupado de si mesmo que se visse as suas necessidades atendidas, ele não se importava com nada, certamente. Por exemplo, que a sua secretária se embelezasse como uma Uri do paraíso maometano. Por outro lado, o Sr. Rafael se deitava normalmente muito cedo. E durante a noite, nos dias em que havia baile, Esther Walters poderia ter se revelado a todos como uma mulher nada desdenhável. E Miss Marple ficou pensando em tudo isto, enquanto relatava para ela a sua visita a Jamestown. Habilmente logo ela focou a sua conversa sobre Jackson, em relação com o qual Esther Walters se mostrou muito vaga. Sim, é muito competente, ela manifestou. Se vê nele um massagista muito experiente. Imagino que já faz muito tempo que ele trabalha para o Sr. Rafael. Não. Uns 9 meses, eu acho que não mais que isso, me parece. E é casado? Se aventurou Miss Marple a perguntar. O quê? Se ele é casado? Não, não acredito, respondeu Esther ligeiramente surpreendida. Nunca disse se... A Sra. Walters fez uma pausa e depois acrescentou. Não, é óbvio que não é casado, eu acho. E pareceu achar graça. Miss Marple deu a estas palavras a seguinte interpretação. Bom, seja o que seja, ele não se comporta como se fosse um homem casado. Mas tantos homens corriam pelo mundo, se comportando como se não fossem maridos. Miss Marple poderia dar uma dúzia de exemplos. E é um homem muito bonito. Ela observou pensativa. Sim, declarou Esther com indiferença. Miss Marple estudou a sua interlocutora com atenção. Será que ela haveria deixado de se interessar pelos homens? Ou pertencia a esse tipo de mulher que se interessa somente por um homem? Tinham-lhe dito que ela era viúva. Faz muito tempo que você trabalha para o Sr. Rafael? Perguntou Miss Marple. Eu estou com ele há 4 ou 5 anos. Quando meu marido morreu, eu voltei a trabalhar. Eu tenho uma filha interna em um colégio e a situação econômica da minha casa era bastante difícil. Deve ser difícil trabalhar para um homem como o Sr. Rafael. Não, não é exatamente, sabe? Você só precisa lhe conhecer. A ira o domina às vezes e ele se contradiz em muitas ocasiões. Mas a verdade é só que ele se cansa da gente. Em 2 anos ele teve 5 criados de quarto. Gosta de ver ao seu redor caras novas, outras pessoas com quem possa brigar. Mas nós dois sempre nos demos muito bem. O Sr. Jackson parece ser um jovem muito prestativo, não é? Ele é um homem com tato e em posse também de certos recursos, declarou Esther. Mas naturalmente que de vez em quando ele se vê... Esther Walters se interrompeu. Em uma posição difícil, é isso? Sugeriu Miss Marple depois de meditar uns segundos. Sim, é isso. Entretanto, adicionou Esther sorrindo. Acredito que ele consegue ajeitar as coisas muito bem.
Miss Marple considerou atentamente estas palavras. Não iam lhe servir muito. Ela se esforçou por animar a conversa, e em poucos minutos ouviu uma ampla gama de informações sobre o quarteto amante da natureza, os Dysons e os Hillingdon. Os Hillingdon têm vindo aqui nos últimos 3 ou 4 anos, disse Esther. Mas Gregory Dyson já vem há mais tempo do que eles na ilha. Conhece as Índias Ocidentais perfeitamente. Eu acredito que ele veio aqui com a sua primeira esposa. Ela era uma mulher tão delicada e se via obrigada a ficar em um país de clima temperado nos invernos. E ela morreu ou acaso eles se divorciaram? Morreu em uma destas ilhas. Nossa, teve bastante conflito, conforme eu acredito. Houve até um certo escândalo. E Gregory Dyson nunca fala dela. Um conhecido que me contou tudo isso. E pelo que eu ouvi comentar, eu deduzi que não se davam muito bem. E mais tarde, então, ele se casou com esta outra mulher, com a Luck? Miss Marple pronunciou esta última palavra empregando um tom especial, como se pensasse: Um nome incrivelmente ridículo, na verdade. olha, eu acho que ela era parente da primeira esposa. E faz muitos anos que os Dyson conhecem os Hillingdon. Eu diria que se conhecem desde que os seus amigos chegaram aqui há uns 3 ou 4 anos. Não mais que isso. Os Hillingdon formam um casal tão agradável, não é? Comentou Miss Marple. São muito calados e tranquilos. Sim, sim, é verdade. Todo mundo por aqui diz que são afetuosos um com o outro, Acrescentou Miss Marple, falando reservadamente. E Esther Walters se deu conta disto e levantou os olhos. Mas você não acredita, não é mesmo? E você mesma pensa assim, não é, querida? Bem, às vezes eu fico imaginando se Os homens calados e tranquilos, como o Coronel Hillingdon, se sentem atraídos normalmente pelos tipos femininos deslumbrantes. Depois de uma pausa significativa, ela acrescentou: Lucky, que nome tão curioso. Você acredita que o Sr. Dyson tem alguma ideia a respeito do que possivelmente esteja se passando? Ai, que velha maldosa, pensou Esther Walters. Estas velhas não sabem fazer nenhuma outra coisa. Não tenho a menor ideia, ela respondeu friamente. Miss Marple se apressou em trocar de assunto. E que tristeza o que aconteceu ao pobre Major Palgrave, não foi? Esther Walters fez um gesto de assentimento de maneira negligente. Mas os Kendall são os que me dão mais pena, ela declarou. Sim, sim, suponho que um acontecimento desses não beneficia nada em um hotel. A gente vem aqui para se divertir da melhor maneira possível, não? Afirmou Esther. A gente se esquece por completo das doenças, da morte, do imposto de renda, do frio e suas consequências, e todas essas coisas. Aqueles que passam longas temporadas nestes lugares, ela prosseguiu com uma entonação totalmente diferente. Não agrada que lhes recordem que são mortais. Miss Marple deixou o seu trabalho de lado. Essa é uma grande verdade, minha querida. Uma grande verdade. Certamente acontece, como você diz. Nós vemos que os Kendall são muito jovens, disse Esther. E este hotel passou para eles da mão dos Sanderson só há 6 meses. Eles estão terrivelmente preocupados e não sabem se vão ter sucesso ou não nesta aventura, porque nenhum dos dois possui muita experiência. E você acha que esse sucesso pode chegar a ser para eles um grande inconveniente? Bem, francamente não. Em uma atmosfera como a do Hotel da Palmeira Dourada, essas coisas são lembradas só por 1 ou 2 dias.
Aqui se deve desfrutar. E eu tenho dito isso a Molly. Só que eu não consegui convencê-la. É que essa moça vive sempre preocupada. A senhora Kendall? Mas eu tinha um conceito completamente diferente dela. Isso é só aparência. Eu acho que ela é uma dessas pessoas que vive numa perpétua ansiedade, disse Esther. É uma dessas pessoas que não estão tranquilas nunca e que vivem sempre obcecadas pela ideia de que as coisas fatalmente têm que sair mal. Eu pensava isso mesmo do marido dela, eu não sei porquê. De que ele se preocupava mais do que ela. Ao meu ver, se ele anda abatido uma vez ou outra é porque vive preocupado com ela se preocupar. É curioso, murmurou Miss Marple. Eu vejo que Molly faz esforços imensos para parecer contente e satisfeita de estar aqui. Trabalha muito e acaba exausta. E por esse motivo ela passa por terríveis momentos de depressão. Bom, não é uma garota perfeitamente equilibrada. Ai, pobre moça, exclamou Miss Marple. É verdade que tem pessoas que são assim. Muito frequentemente, os que as tratam de forma leviana não se dão conta dessas coisas. Geralmente elas dissimulam muito bem o seu verdadeiro estado de ânimo. A senhora não acha? Perguntou Esther. Na minha opinião, Molly não devia se preocupar tanto. Não é incomum que um homem ou uma mulher aqui ou fora daqui morram em consequência de uma trombose coronária, uma hemorragia cerebral ou outras enfermidades desse tipo. Isso ocorre todos os dias em qualquer lugar do mundo e mais frequentemente do que nunca. Para que um estabelecimento como este se despovoasse, teria que se instalar o caos aqui dentro. De envenenamento por causa das más condições da comida, de febres tifoides e coisas assim. O Major Palgrave não me disse nenhuma vez que sofria de pressão alta, manifestou abertamente Miss Marple. E ele disse alguma coisa sobre isso para você? Eu sei que ele disse para alguém, mas eu não me lembro quem, talvez tivesse sido para o Sr. Rafael. E eu sei que ele diz o contrário, mas o que é que nós vamos fazer? Ele é sempre assim? Agora eu lembro de ter ouvido... Espera, Jackson falar sobre isso. Ele disse que o Major Palgrave devia ser mais cuidadoso com todo aquele álcool que ele bebia. Miss Marple, pensativa, ficou em silêncio e logo ela disse: Eu imagino que você achasse o Major Palgrave um homem muito maçante, porque ele não parava de contar histórias, e é muito possível que algumas delas já tivesse repetido até não poder mais. Sim, isso era o pior dele, declarou Esther. Sempre acabava contando algo de que a gente já sabia, e nesse momento era preciso ser ligeiro para poder escapar dele. A mim isso não incomodava, informou Miss Marple. Eu acho que é porque eu já estou acostumada a essas coisas. E também por conta da minha má memória, não é? Como eu esqueço muito facilmente o que me contam, não me importa escutar um relato pela segunda vez. Que engraçado, exclamou Esther. O Major Palgrave tinha preferência por uma das histórias, falou Miss Marple. A história era sobre um crime. Eu suponho que ele deva ter lhe contado alguma vez. Esther Walters abriu sua bolsa e começou a procurar alguma coisa em seu interior. Pegou o seu batom e disse: eu pensei que eu tivesse perdido. A seguir perguntou: me desculpe, Miss Marple. O que você dizia? O Major Palgrave chegou a lhe contar a sua história favorita, que era sobre um crime? Eu acho que sim. Agora, se eu me lembro bem. Algo referente a alguém que se suicidou abrindo a chave do gás do forno, não é isso? E um tempo depois se descobriu que isso não tinha sido um suicídio, sendo a esposa da vítima a culpada de sua morte. Era disso que a senhora estava falando? Não, eu acho que a história era outra, respondeu Miss Marple meio indecisa.
Ai, mas ele contava tantas histórias, exclamou Esther Walters. Bom, e como eu disse, eu nem sempre estava atenta ao que ele dizia. Ele tinha uma fotografia que costumava mostrar para todo mundo, esclareceu Miss Marple. Ah, sim, é verdade, ele fazia isso. Mas eu não me lembro bem do que era, Miss Marple. A senhora viu esta foto? Não pude vê-la. Fomos interrompidos durante a nossa conversa no mesmo momento em que ele ia colocar a foto nas minhas mãos. Capítulo 9. A senhorita Prescott e os outros. É isto que eu sei, começou a dizer a senhorita Prescott, baixando a voz e olhando atemorizada ao redor. Miss Marple aproximou sua cadeira da sua acompanhante. Já fazia algum tempo que ela tentava ter uma conversa a sós com a senhorita Prescott. E isto era em parte porque os clérigos eram muito apegados aos seus familiares. A senhorita Prescott se achava acompanhada quase sempre do seu irmão, e naturalmente, para mexericar como quisessem, as duas mulheres gostavam de se encontrar a sós. Parece ser, claro está, Miss Marple. Eu não quero pôr em circulação desagradáveis rumores que pudessem prejudicar aquelas pessoas. Em realidade, eu não sei nada. Ora, não se preocupe. Eu a compreendo muito bem. Apressou-se em lhe dizer Miss Marple para tranquilizá-la. Parece que houve algum escândalo quando ele ainda vivia com a sua primeira esposa, esta mulher Luke. Que nome esquisito, aliás, não é? Eu acredito que ela era prima da primeira esposa. Bom, e ela se juntou a eles aqui e começou a fazer pesquisas sobre as flores, as borboletas e eu não sei mais o quê. Ah, e as pessoas falaram muito, sabe, porque sempre se via os dois juntos. Consegue me entender, não é? Sim, o povo repara tanto nos mais ínfimos detalhes, não é? Sublinhou Miss Marple. Então, e a esposa dele logo morreu, quase que repentinamente. Ah, aqui? Nesta ilha? Não, eu acredito que foi na Martinica ou em Tobago, que era onde eles estavam. Ah, compreendo. E do que eu ouvi de algumas pessoas que os conheceram ali, eu deduzi que o doutor não estava muito satisfeito. Miss Marple se esforçou por demonstrar o interesse com que estava escutando sua interlocutora. Queria animá-la a prosseguir. Bom, e foram apenas mexericos, é claro. Mas, enfim, o caso é que o Sr. Dyson voltou a se casar, e com uma pressa excessiva. A senhorita Prescott tornou a baixar a voz. Eu acredito que foi em menos de um mês. Então a senhora vê o pouco tempo. Oh, ele só deixou passar um mês? As duas mulheres se entreolharam significativamente. E me pareceu uma falta de consideração que o desaparecimento da sua esposa não lhe impressionasse assim, disse a senhorita Prescott. Efetivamente, disse Miss Marple, perguntando a continuação. E havia dinheiro envolvido? Ah, isso eu não sei. Ele sempre faz a mesma piada. Talvez a senhora já tenha ouvido, de que sua mulher lhe traz sorte. Bom, talvez sim, já tenha escutado. Ele assegura que a sua esposa traz sorte para ele, não é? Vem a ser o seu mascote da sorte. Sim, eu já me dei conta. E algumas pessoas pensam que isso significa que ele foi afortunado ao se unir a uma mulher rica. Embora, certamente, disse a senhorita Prescott com a expressão de quem se acha decidida a ser justa. A ela nós não podemos negar certas qualidades físicas.
E eu tenho para mim, no entanto, que o dinheiro dele procede da primeira esposa. Os Hillingdon, eles são bem de vida? Ah, eu acredito que sim. Eu não suponho que sejam fabulosamente ricos, nem muito menos. Eles têm 2 filhos, atualmente internos em um colégio na Inglaterra, e lá eles possuem uma formosa casa. Mas sim, eu creio que passam viajando a maior parte do inverno. Naquele momento apareceu perante as duas mulheres o reverendo. A senhorita Prescott se juntou imediatamente a seu irmão. Miss Marple não se moveu de sua cadeira. E alguns minutos depois passou por ali Gregory Dyson, se dirigindo a toda velocidade para o hotel, e agitou uma mão em cordial saudação. No que estará pensando, Miss Marple? Ele brincou. E Miss Marple correspondeu a estas palavras com um gentil sorriso. Como será que ele teria reagido se ela tivesse respondido? Ah, eu estava me perguntando se seria você um assassino ou não. O mais provável era que fosse. Tudo se encaixava maravilhosamente. Aquela história relativa à morte da primeira senhora Dyson. Porque o Major Palgrave tinha falado certamente de um indivíduo assassino de sua esposa. A única objeção que cabia fazer àquela colocação era que os diversos dados conhecidos se encaixavam com uma exagerada perfeição. Só que, entretanto, Miss Marple se recriminou por este pensamento. Afinal, quem era ela para exigir crimes feitos sob medida? Uma voz fez Miss Marple se sobressaltar. Ai, será que a senhora viu o Greg por aí, Miss... Luck? Pensou Miss Marple. E não está de bom humor, precisamente. Oh, ele acaba de passar por aqui. Eu acredito que estava indo para o hotel. Mas eu era capaz de apostar. E Luck pronunciou uma exclamação que realçava ainda mais sua irritação. Depois continuou seu caminho. E neste momento ela aparenta mais anos do que na realidade tem, pensou Miss Marple. Uma lástima infinita lhe invadiu quando ela viu aquela mulher. Sentia piedade por todas as Lucks do mundo, tão vulneráveis, tão sensíveis ao passar do tempo. Miss Marple ouviu um ruído às suas costas, fazendo com que ela então girasse sua cadeira. O Sr. Raphael, apoiado em Jackson, saía naquele instante do seu bangalô. O rapaz acomodou o ancião em sua cadeira de rodas, preparando depois várias coisas. O Sr. Raphael agitou a sua mão impacientemente e Jackson se afastou, caminhando em direção ao hotel. Miss Marple decidiu não perder um minuto. O Sr. Raphael nunca era deixado sozinho por muito tempo. E o mais provável era que Esther Walters se unisse a ele em seguida. Miss Marple desejava trocar algumas palavras com aquele homem sem ter testemunhas, e acabava de se apresentar uma ótima oportunidade. Ela sabia que teria que se comunicar com toda rapidez, e o velho não iria facilitar o caminho. O Sr. Raphael era uma pessoa que não gostava da conversa fiada das velhinhas. Provavelmente acabaria se retirando para o seu bangalô, se considerando uma vítima de perseguição. E Miss Marple decidiu, por fim, seguir a rota mais curta. Ela então se dirigiu para onde ele estava sentado, pegou uma cadeira e se acomodou ao seu lado. Ah, eu gostaria de lhe perguntar algo, Sr. Raphael. Bom, de acordo, de acordo. Concedido. E o que é que você deseja? Eu suponho que uma assinatura para as missões africanas, ou aquelas obras de restauração de uma igreja, ou qualquer coisa parecida. Oh, sim, replicou Miss Marple tranquilamente. Precisamente, me interessam muito essas coisas e eu ficarei muito grata se me conceder um donativo, só que não obstante. Agora eu estava pensando em outro assunto. O que eu queria era lhe perguntar se o Major Palgrave lhe contou alguma vez uma história relacionada com um crime. Ora, ora! Exclamou o Sr. Raphael.
Também contou isso para você? Bom, claro está, né? Você engoliu a isca direitinho. Eu não soube o que pensar, realmente. Mas o que é que ele lhe disse exatamente? Bom, ele esteve divagando um momento em torno de uma formosa criatura, uma espécie de Lucrécia Borgia, uma reencarnação bem-sucedida da mesma. Sabe como é? Bela, de cabelos loiros e todo o resto. Oh, fez Miss Marple um tanto desconcertada perante aquela resposta. E quem assassinou essa mulher? Pois o seu marido, é óbvio. Quem é que iria assassiná-la? Certo. E ele lhe envenenou? Oh, não, não. Administrou um sonífero e depois abriu a chave do gás. Bom, é que se tratava, pelo visto, de uma mulher de grandes recursos. E logo então ele disse que ela havia se suicidado. E em seguida conseguiu escapulir com uma pena leve mediante uma mutreta legal. Dessas a que recorrem hoje em dia os advogados, quando é acusada uma mulher de grandes atrativos físicos, ou quando no barquinho dos acusados se senta qualquer miserável jovem excessivamente mimada pela mãe. Ora essa. E o Major Palgrave, por acaso, lhe mostrou alguma fotografia? O quê? Uma fotografia da mulher? Oh, não, por que ele tinha que fazer isso? Miss Marple se recostou em sua cadeira, olhando atentamente para o Sr. Raphael, com uma acentuada expressão de perplexidade. Sem dúvida, o Major Palgrave tinha passado a vida contando histórias que não tinham só a ver com os tigres e os elefantes que ele tinha caçado, mas também criminosos que tinha conhecido direta ou indiretamente ao longo de sua existência. Ele devia ter um grande repertório. Terei que reconhecer esse Jackson! Ai, Deus do céu. Ninguém lhe respondeu. Ela se assustou com o súbito grito do Sr. Raphael, pois ele estava chamando seu criado. O senhor quer que eu vá procurá-lo? Perguntou Miss Marple. Ah, não, não vai encontrá-lo. Ixi, vai estar atrás de algumas saias, é claro. É no que se concentram as suas forças. Ah, esse homem não presta para nada. Eu não gosto nada do seu jeito de ser. Mas, contudo, ele me serve muito bem. Mas eu posso ir buscá-lo? Insistiu Miss Marple. Ela descobriu o Sr. Jackson do lado oposto do terraço do hotel, bebendo umas taças em companhia de Tim Kendall. Com licença, o Sr. Raphael está lhe procurando. Ela disse. Jackson fez uma expressiva careta, esvaziou o conteúdo de sua taça e se levantou. É, lá vou eu outra vez, ele disse. Não há paz para os infelizes. 2 chamadas telefônicas e o pedido de uma comida especial? Eu acreditei que isso me daria 15 minutos de intervalo. Nada disso. Pois muito obrigado, Miss Marple. E obrigado pela bebida, Sr. Kendall. Jackson se retirou. Ah, pobre menino, exclamou Tim. De vez em quando eu convido ele para tomar alguma coisa, embora seja só para que não se desanime. Aliás, quer tomar algo, Miss Marple? Que tal um bom refresco de limão? Eu sei que gosta. Oh, não, agora não, muito obrigado. Sabe, eu suponho que cuidar de um homem como o Sr. Raphael deva ser uma tarefa exaustiva, porque o trato com os inválidos é quase sempre difícil. Ah, eu não me referia unicamente a isso, sabe por quê? Porque Jackson recebe bem pelos seus serviços. E por tal motivo, ele suporta tudo com paciência, lógico. E também o velho não é um dos piores que pode existir em sua classe. Eu ia mais longe. Tim pareceu vacilar, e Miss Marple lhe olhou inquisitiva. Bom, como que eu lhe explico isso, Miss Marple? Socialmente, a situação não é nada fácil, entende? A gente tem tantos prejuízos. Aqui, por exemplo, não há ninguém de sua categoria. Ele é pouco mais que um simples criado. E, em troca, fica abaixo da média da maioria dos hóspedes. Pelo menos é o que pensam dele.
Até a secretária, a Sra. Walters, se considera mais importante do que esse jovem. Existem posições extremamente delicadas. Tim fez uma pausa e adicionou. É impressionante. A senhora tem que ver a quantidade de problemas de caráter social que se apresentam em um lugar como este. O Dr. Graham passou não muito longe deles. Estava com um livro na mão, se acomodando em uma mesa de frente para o mar. O Dr. Graham parece preocupado, Observou Miss Marple. Ah, mas todos estamos, não é? Você também? Por causa da morte do Major Palgrave? Ah, não, isso já não me preocupa mais. A gente vai esquecendo desse episódio tão desagradável. Todos já retomaram o curso de suas vidas. A mim o que me preocupa é a minha mulher, Molly. A senhora entende um pouco a respeito de sonhos? Se eu entendo de sonhos? Perguntou Miss Marple surpreendida. Sim, de sonhos ruins, de pesadelos, eu acredito. Sim, todos nós temos pesadelos de vez em quando, só que Molly tem direto. Ela tem pesadelos todos os dias e isso a assusta. Será que não tem algo que se possa fazer por ela para evitar que ela passe por essas experiências tão desagradáveis? Será que ela não poderia tomar algum medicamento especial? Se é que isso existe no mercado. Atualmente ela toma umas pílulas para dormir, mas ela jura que esse remédio a prejudica. Tem vezes até que ela faz força para acordar e não consegue. E sobre o que são os seus sonhos? Ah, é sempre sobre alguém que a persegue, que a vigia ou que está espiando. Nem sequer depois de acordar ela consegue recuperar a tranquilidade, voltar para o seu estado normal. O médico poderia certamente. Ah, não. Ela é uma mulher que detesta os médicos. Não quer nem ouvir falar deles. Bom, mas eu imagino que tudo isso vai passar. Mas é uma pena, não é? Nós nos sentimos tão felizes aqui, sempre nos divertindo, inclusive enquanto trabalhamos. E agora, ultimamente, é, bom, é possível que a morte do Major Palgrave a tenha transtornado. Porque depois disso minha esposa parece outra pessoa. Tim Kendall ficou de pé. Eu preciso sair, Miss Marple. Minhas obrigações de todos os dias me esperam. Tem certeza de que não quer aquele refresco de limão que eu lhe ofereci? Miss Marple deu um sorriso e balançou a cabeça negativamente. Ficou ali mesmo, sentada, meditando. A expressão do seu rosto era grave, preocupada. Logo ela virou a cabeça, olhando para o Dr. Graham. Tomou uma decisão de imediato. Se levantou e se aproximou de sua mesa. Com licença, eu preciso me desculpar com o senhor, Dr. Graham. Ela lhe disse. Oh, sim? O doutor a olhou com um certo assombro. Ela puxou uma cadeira e se acomodou ao seu lado. Eu acredito ter feito uma coisa terrível com o senhor, Dr. Graham, Disse Miss Marple. Eu menti para o senhor deliberadamente, doutor. Ela olhava para ele, apreensiva. Só que ele não parecia escandalizado, só um pouco surpreso, nada mais. Certo, e do que se trata? Suponho que não é algo com nenhuma importância. O que Miss Marple estava fazendo ali se expressando daquele jeito? Que seria que aquela velhinha encantadora estaria escondendo? A idade? Se bem que ele não se lembrava de que ela tivesse falado sobre sua idade. Bom, vejamos o que é, Miss Marple. Fale-me com clareza. Prosseguiu, posto que ela, evidentemente, queria confessar. Você se recorda que eu lhe falei algo relativo à fotografia de um dos meus sobrinhos? Eu lhe falei que eu tinha colocado a fotografia nas mãos do Major Palgrave e que ele se esqueceu de me devolver. Oh, sim, já me lembrei. Ah, e quanto eu lamento de não poder encontrar nas coisas pessoais dele. Você não pode encontrá-la, porque ela já não se achava entre eles.
declarou Miss Marple baixando a voz atemorizada. Como é que é? Não, essa fotografia nunca existiu. Ao menos não em poder desse homem. Tudo não passa de uma história de invenção minha. A senhora inventou? Mas e por que motivo? Inquiriu o Dr. Graham ligeiramente zangado. Miss Marple explicou tudo, com toda clareza, sem rodeios. Contou a história de Palgrave e seu assassino. Falou de como o major tinha estado a ponto de lhe mostrar a foto que tinha tirado de sua carteira. Mencionou também sua posterior e repentina confusão. E mais para frente, ela tinha decidido tentar o que fosse possível para que tivesse em mãos a tal fotografia. E realmente eu não podia imaginar outro jeito de fazer aquilo sem lhe contar algo que não era absolutamente a verdade, acrescentou Miss Marple. Eu acredito que o senhor saberá me perdoar. Espera aí, então de modo que você pensou que ele tinha em mãos para lhe mostrar a fotografia de um assassino? Foi isso o que me disse o Major Palgrave. E ele me falou que a fotografia tinha sido dada a ele por aquele conhecido que lhe contou a história daquele crime. Bom, que seja, mas me perdoe, a senhora acreditou nele de verdade? Olha, eu não sei o que lhe dizer, se eu acreditei ou não, disse Miss Marple. Mas agora, bem, você sabe que Palgrave morreu no dia seguinte. Sim, disse o Dr. Graham, impressionado pela força reveladora daquela frase. Palgrave morreu no dia seguinte. E a fotografia desapareceu? Disse Miss Marple. O Dr. Graham ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Mas, por fim, ele se manifestou. Olha, me perdoe, Miss Marple, mas isso que a senhora está me contando agora é verdade ou mentira? Eu sei que o senhor tem toda a razão ao duvidar de mim. Em seu lugar, eu faria a mesma coisa. Mas sim, é verdade o que eu estou lhe contando agora. Tem que acreditar em mim, doutor. E além disso, independentemente da atitude que for adotada, eu me vi na obrigação de lhe contar isto. E por quê? Bom, eu achei que deveria estar sabendo de tudo se por acaso. Se por acaso o quê? Se por acaso decidir tomar alguma providência a respeito. Capítulo 10. Uma decisão em Jamestown. O Dr. Graham se encontrava em Jamestown, no escritório do administrador. Sentado de frente para ele, atrás de uma mesa, estava o seu amigo Daventry, um homem de uns 35 anos de idade, com uma expressão grave. Por telefone me pareceram um tanto misteriosas as suas palavras, Graham, disse Daventry. Aconteceu algo especial? Pois eu não sei, respondeu o doutor. Mas a verdade é que eu estou preocupado. E enquanto lhe serviam umas bebidas, Daventry contou para ele as incidências da última expedição de pesca que ele participou. E assim que o criado saiu, ele se recostou em sua poltrona, olhando fixamente o rosto do visitante. Pois muito bem, já pode começar, Graham. O médico enumerou os detalhes motivadores de suas reflexões. Daventry acolheu os mesmos com um leve assovio. Já estou entendendo, então você acredita que tem algo de estranho na morte do Palgrave, não é isso? Já não está mais seguro de que essa morte foi devido a causas naturais, não é? Quem foi que deu o atestado de óbito? Bom, Robertson, eu suponho. E pelo que eu soube, ele não teve nenhuma dúvida. Pois não, mas eu estimo que influiu nele uma circunstância. O achado das pílulas de serenite na prateleira do banheiro. Ele me perguntou se eu tinha ouvido o Major Palgrave dizer que padecia de hipertensão
E a minha resposta, logicamente, foi não. Eu nunca tive uma conversa profissional com o Major Palgrave, mas aparentemente ele já havia falado sobre esse assunto com diversas pessoas residentes lá no hotel. O frasco de pílulas e as declarações de Palgrave, tudo se encaixa perfeitamente. Mas também quem é que podia suspeitar que ali tinha algo de estranho? Só que, entretanto, eu me dei conta agora de que cabia, sim, a possibilidade de algo estranho. E eu tenho que reconhecer que, não obstante se tivesse sido eu, diante daquelas aparências claras de que ele tinha morrido de pressão alta, eu também teria dado o mesmo atestado de óbito, porque aparentemente não havia por que desconfiar. Eu não teria voltado a pensar nesse assunto, é óbvio, se eu não tivesse sido surpreendido pelo aparecimento da fotografia. Espera, vejamos, Graham, disse Daventry, interrompendo o seu amigo. Me permita dizer uma coisa. Você não teria dado uma atenção excessiva a essa história fantástica, porque, vamos combinar, não é? Que uma senhora de idade, de uma imaginação bastante ativa, lhe contou? Já sabe como é que são essas mulheres idosas. São acostumadas a enxergar o que veem ou o que acreditam ter visto, inventando um bocado de coisas no meio do caminho. Sim, eu sei, respondeu o Dr. Graham com um certo desassossego. Não perdi de vista essa possibilidade, mas eu também não consegui me convencer. Miss Marple me falou com toda clareza e precisão. Eu, em troca, duvido, assegurou Daventry. Bom, mas vamos deixar de lado a história que lhe contou a velha dama da fotografia? E um bom ponto de partida para a investigação, o único, seria a declaração da faxineira indígena. Esta garota sustenta que um frasco de pílulas tido pelas autoridades como prova não estava no bangalô do Major Palgrave no dia anterior à sua morte. Mas havia 1000 maneiras de explicar isto também. Existe a possibilidade de que a vítima se acostumasse a guardar em qualquer um de seus bolsos esse medicamento. O doutor assentiu. Sim, certamente, o seu raciocínio não é nada impossível. E pode se tratar do mesmo modo de um engano da criada. Possivelmente não tivesse reparado nunca naquele frasco. Sim, isso também é possível. E então o quê? Graham baixou a voz, respondendo lentamente. A garota se mostrou muito segura de suas afirmações. Bom, é preciso que você tenha em conta que as pessoas em Santo Honório estão acostumadas a serem muito excitáveis e emotivas. Custa muito para elas inventar coisas desse tipo. Por acaso você acha que ela sabe mais do que deu a entender? Pois acredito que sim. Nesse caso, tem de fazê-la falar. Nós não podemos provocar uma agitação desnecessária. Temos que dispor de dados concretos para proceder assim. Se o Major Palgrave não morreu em consequência da sua hipertensão, qual você acredita que foi a causa determinante de sua morte? Mas podem ser tantas, realmente, exclamou o Dr. Graham. Você se refere aos meios suscetíveis de não deixar rastro algum, não é verdade? Sim, esses. Poderíamos considerar, por exemplo, o uso do arsênico. Bom, é, vamos pensar claramente. O que é que você sugere? Que foi utilizado um frasco que continha comprimidos falsos e que alguém se aproveitou disso para envenenar o Major Palgrave? Não, não é isso. Isso é o que Vitória e não sei mais quem pensam. Mas a jovem enfocou mal a questão. Se alguém decidiu eliminar Palgrave rapidamente, o assassino teria que ter optado por um método mais rápido, uma bebida preparada, por exemplo. E logo, para fazer parecer que sua morte era uma coisa natural, teria colocado em seu quarto um frasco de comprimidos próprios para o tratamento da hipertensão. E depois disso, o criminoso só teria que se preocupar em pôr em circulação o rumor referente à sua enfermidade. Aliás, quem foi que fez isso no hotel? Eu fiz averiguações, mas sem sucesso. Tudo foi inteligentemente planejado. Porque, por exemplo, A, quando interrogado, disse: Eu acredito que quem me disse isso foi B. E B, quando foi interrogado por sua vez, declarou que
Eu nunca falei isso, mas sim, eu me recordo de ter ouvido. E isso foi mencionado por C, com tais detalhes. E C informou: Ah, são várias as pessoas que fizeram comentários a esse respeito. Uma delas me parece que foi A. E como vê com isso, nós voltamos para o ponto de início das indagações, sem ter obtido nenhum fruto delas. Daventry comentou. E você tem que pensar que o autor dessa mutreta não tem nada de tolo. Certamente. Olha, tão logo se soube da morte do Major Palgrave que todo mundo pareceu ficar de acordo para falar da hipertensão sanguínea dele, com conceitos próprios ou se valendo do que os outros falavam por aí. Mas não teria sido mais fácil, por exemplo, o criminoso envenenar o Palgrave e não se preocupar com mais nada? Ah, não, de modo algum. Um envenenamento teria dado lugar às pesquisas conseguintes por parte da polícia. Uma autópsia, por exemplo. E com uma autópsia, o médico entenderia sem mais complicações que a morte era de causa natural e então assinaria o atestado de óbito. Isto foi o que aconteceu na realidade. Tá, e o que é que você quer que eu faça? Que eu recorra ao Departamento de Investigação Criminal? Sugerir que seja desenterrado o cadáver de Palgrave? Ah, mas isso vai dar num escândalo horrível. Mas tudo isso poderia ser mantido em segredo. Um segredo? Dentro de Santo Honório? O que me diz, Graham? Daventry suspirou. Seja como for, você vai ter que tomar uma decisão. E agora? Bem, se desejar saber o que eu penso, eu vou lhe dizer que tudo isso é uma baita de uma confusão. Eu estou absolutamente convencido disso, se manifestou o Dr. Graham. Capítulo 11. Uma noite no Hotel da Palmeira Dourada. Molly arrumou a decoração das mesas da sala de jantar. Tirava uma faca dali que sobrava, colocava um garfo direito ou alinhava corretamente uns copos, para depois dar um passo para trás e contemplar o efeito do conjunto. Depois ela saiu para o terraço, mas não viu ninguém. Então ela se encaminhou até o lado mais afastado, se apoiando por alguns instantes na balaustrada. Logo se iniciaria outra noitada. Seus hóspedes iriam se entregar despreocupadamente ao bate-papo, à fofoca, à bebida. Era aquele tipo de vida que ela tinha ansiado levar. E na verdade tinha levado, até poucos dias atrás. Mas agora até mesmo Tim dava a impressão de estar preocupado. Era natural que ela andasse igual. A aventura que eles tinham embarcado tinha que terminar bem. E não podia medir esforços nesse sentido. Tim tinha investido todo o dinheiro deles naquela empresa. Mas não é o negócio o que lhe preocupa, pensou Molly. As suas preocupações estão concentradas em mim. Isto por quê, meu Deus, por quê? Eu não consigo encontrar a explicação. E, entretanto, ela estava segura disso. As perguntas que ele fazia, os seus rápidos olhares. Mas por quê? Ela se perguntou mais uma vez. Eu tenho sido cuidadosa. E ela fez um levantamento mental dos últimos acontecimentos. Não conseguia se recordar em que ponto ou em que momento tinha começado aquilo. Nem sequer estava segura da natureza do fato. Ela tinha começado a se sentir atemorizada na frente das pessoas. Mas por que motivo? O que os outros poderiam lhe fazer? Molly baixou a cabeça e teve um grande sobressalto ao notar que alguém estava lhe tocando no braço. Deu a volta rapidamente, se encontrando então com Gregory Dyson, levemente desconcertado, e que se dirigia a ela falando em um tom de desculpa. Eu sempre a vejo tão abatida. Desculpe, mas eu assustei você, pequena. Molly não gostou que Dyson a chamasse de pequena, e se apressou em lhe responder. Eu não ouvi o senhor se aproximar, Sr. Dyson.
e eu acho que devido a isso, chegou a me assustar. Senhor Dyson, como estamos formais hoje à noite? Não somos todos, acaso, aqui dentro uma espécie de família? Uma grande família feliz? O Ed, eu, Lucky, Evelyn e você mesmo. Tim, Esther Walters e até o velho Rafael. Sim, nós somos como uma grande família. Ele já deve ter bebido muito esta noite, pensou Molly e sorriu para ele amavelmente. Às vezes me transformo numa dona de casa, respondeu Molly, e tirando com isso aquele gesto de seriedade de suas palavras. Tim e eu acreditamos que é mais cortês não chamar os nossos hóspedes por seus primeiros nomes. Ora, vamos deixar a cerimônia de lado. E agora, Molly querida, vamos beber alguma coisa juntos? Me convide mais tarde se quiser. É que agora eu tenho muitas coisas para fazer ainda. Não fuja! Gregory Dyson agarrou Molly pelo braço. É muito encantadora, menina. Espero que Tim saiba se dar conta da sua boa sorte. Eu me encarrego que seja assim. Ela exclamou de muito bom humor. Eu te dedicaria todo o meu tempo, querida. É claro, não me custaria nenhum trabalho. É claro que não deixaria que minha mulher me ouvisse dizer isto. Vocês tiveram um bom passeio esta tarde? Me parece que sim. Já entre você e eu, Molly, às vezes eu me canso. Os pássaros e as borboletas chegam também a me aborrecer. Mas me diga, o que você acha de você e eu, por nossa conta, de nós fazermos um piquenique sozinhos, qualquer dia desses? Bom, vamos nos ocupar disso no seu devido tempo, declarou Molly alegremente. E eu espero com ansiedade este momento. Ela acrescentou zombeteira. E escapou dali com suas leves risadas, retornando ao bar. Olá, Molly, disse Tim. Você parece com pressa? Com quem estava ali fora? Com Gregory Dyson. E o que é que ele queria? Estava tentando me conquistar, respondeu Molly simplesmente. Que diabos o leve? Não se preocupe, Tim. Eu sei muito bem o que tem que fazer para que não se atreva a passar de umas quantas frases sem importância. Quando Tim ia responder as últimas palavras de sua mulher, ele viu Fernando, que estava indo em direção a ele para lhe dar algumas instruções, e Molly então foi para a cozinha, só que passou pela porta e saiu pelos fundos, descendo os degraus que davam para a praia. Gregory Dyson praguejou sob seu fôlego e depois se pôs a andar lentamente para o seu bangalô. E quando estava chegando perto, ele ouviu uma voz, que vinha das sombras de uns arbustos. Ele virou a cabeça, sobressaltado. Pensou se tratar de um fantasma, mas logo ele riu. A figura apareceu a alguns passos dele, e não se descobria à primeira vista, porque o rosto era preto, se destacando em troca a brancura imaculada do seu traje. Vitória saiu do esconderijo dos arbustos, dando um passo à frente. Por favor, você é o Sr. Dyson? Perguntou a jovem. Sim, e o que é? Envergonhado do seu espanto, Dyson falava com um certo tom de impaciência. Eu lhe trouxe isto, senhor. Vitória lhe estendia um frasco de pílulas. Isto é seu, não é verdade? O meu frasco de pílulas de serenite. Naturalmente que é meu. E onde você o encontrou, moça? Eu o encontrei onde o senhor o colocou. No quarto do cavalheiro. No quarto do cavalheiro? E o que isso quer dizer? Eu estou me referindo ao cavalheiro que morreu, acrescentou a jovem gravemente. Não acredito que o pobre senhor descanse muito bem em seu túmulo. E por que diabos você pensa assim? Vitória ficou em silêncio, permanecendo com um olhar fixo no rosto do Sr. Dyson. Eu ainda não compreendi bem o que é que você está falando. Você diz ter encontrado esse frasco de pílulas no bangalô do Major Palgrave, é isso? Sim, senhor. Quando o doutor e os homens de Jamestown foram embora, eles me encarregaram que recolhesse as coisas do Major para jogar fora. Ou seja, as coisas de higiene, as loções, todas essas coisas.
E por que não jogou fora isso aqui também? Porque isto não era dele. Você sentiu falta delas, não é? Não se recorda de que me perguntou por este frasco? Sim, pois sim, é verdade. Eu acreditei, pensei que tivesse deixado em algum lugar. Pois não deixou. Essas pílulas foram tiradas de você para serem postas entre as coisas do Major Palgrave. E como você sabe disso? Ele disse. Eu sei porque eu vi. Vitória sorriu. Houve um branquíssimo cintilo em seus lábios. Alguém as deixou no quarto do cavalheiro. E agora eu as devolvo. Espere um momento. O que você quis dizer? Bom, o que é que você viu? Vitória se afastou por onde tinha vindo e se perdeu entre as sombras dos arbustos. O primeiro impulso de Greg foi correr atrás dela, mas se deteve imediatamente. Ficou parado, coçando o queixo. O que houve, Greg? Você viu algum doente? Lhe perguntou sua mulher, que vinha pela estradinha do bangalô em que estavam. Durante alguns segundos foi exatamente isso que eu acreditei ter visto. Mas de com quem estava falando? Com aquela garota nativa que arruma os bangalôs. Ela se chama... Como é? Vitória, não é isso? E o que ela queria? Estava te passando uma cantada? Ai, não seja tola, Lucky. Aquela moça tem uma ideia estúpida na cabeça. E que ideia estúpida é essa? Você se lembra que no outro dia eu não consegui encontrar o meu vidro de serenite? Isso você me disse. E o que quer dar a entender com essa frase, isso você me disse? Ai, Greg, que saco! Você agora vai analisar cada palavra que eu digo? Não, sinto muito, Lucky. É que todos andamos muito nervosos nestes dias. E a seguir, ele mostrou o frasquinho. Essa garota me trouxe o remédio de volta. Ela tinha roubado. Não, ela o encontrou não sei onde. Tá, muito bem, e daí? Por que todo esse mistério? Não, não é nada. É que a moça conseguiu me irritar. Bom, Greg, vamos esquecer isso, tá? E agora vamos embora, beber alguma coisa antes de nos sentarmos na mesa do jantar. Molly tinha ido até a praia. Ela pegou uma das velhas poltronas de vime, uma das mais danificadas que quase ninguém utilizava, e ficou lá sentada, imóvel de frente para o mar por uns minutos. De repente baixou a cabeça entre as mãos e desatou a chorar. E logo ela ouviu o som de passos. E quando levantou o rosto, ela se encontrou com a figura da senhora Hillingdon, que a olhava em silêncio. Ah, olá, Evelyn. Me desculpe, eu não a ouvi chegar. O que aconteceu, minha filha? Perguntou Evelyn. Tem algo de errado? E pegando outra poltrona, se sentou ao seu lado. Vamos, me conte. Não é nada. É claro que é, minha filha. Não se busca solidão para chorar sem um motivo. O que é que não pode me contar? É algum problema entre você e Tim? Não. Pois eu me alegro que seja assim. Vocês dão a impressão de ser um casal tão perfeito, feliz. Igual a você e seu marido, não é? Tim e eu sempre comentamos como deve ser maravilhoso parecer assim, tão felizes depois de tantos anos de casados. Isto? Evelyn pronunciou esta exclamação quase que involuntariamente. E Molly não soube interpretar seu significado. Pois saiba que são muito frequentes as brigas e discussões entre marido e mulher. E de modo especial os casados há mais tempo. Há casais que se querem muito e, entretanto, discutem por coisas banais. E o que é pior ainda, fazem isso em público. É que tem pessoas que gostam de viver assim, manifestou Evelyn. Isso não quer dizer nada. Mas eu acredito que isso é horrível, disse Molly. Eu também acho. Agora, quando a gente vê você com o Edward... Olhe, Molly, não adianta mais eu querer esconder de você uma coisa dessas. Então, Edward e eu... Evelyn fez uma pausa. Se você quer saber a verdade, nós, raramente, trocamos uma única palavra a sós nesses últimos 3 anos. O quê? Molly olhou para ela estarrecida.
Não, eu não posso acreditar nisso. Claro, é que nós dois somos bons atores. Não, não nos pode incluir entre esses casais que brigam em público, certamente. Além de que, em realidade, não temos por que chegar a discutirmos. Mas o que aconteceu entre vocês? No nosso caso, aconteceu de sempre. E o que quer dizer com o de sempre? Outra. Sim, outra mulher. Eu acredito que não será muito difícil adivinhar quem é esta mulher. Você quer dizer a senhora Dyson? A Lucky? Evelyn assentiu. Eu sempre achei, já faz um tempo, de que andavam flertando, declarou Molly. Mas eu julguei que não era nada de... Nada de importante, não é? Pensou que não haveria nada de censurável nessas atitudes. Só amizade. Bem, e por quê? Molly fez uma pausa, tentando expressar o seu pensamento com toda a frieza. E por que você não... Bom, me parece que eu não devo lhe fazer nenhuma pergunta. Pode perguntar o que quiser, disse Evelyn. Estou cansada de me calar sempre, de aparecer aos olhos de todos como o que eu não sou, uma esposa mimada e feliz. E Luck é a culpada de que Edward tenha perdido a cabeça. E foi tão estúpido para me contar o que estava acontecendo. Acho que pensava que isso faria com que eu me sentisse melhor. Um homem sincero, honorável. Sim, tudo o que ele queria. Mas nem por um momento ele pensou que essa revelação podia ser para mim um golpe. Um golpe tremendo. Ele quis lhe deixar? Evelyn virou a cabeça negativamente. Temos 2 filhos, sabe? E queremos muito os meninos. Então, eles estão agora como internos em um colégio na Inglaterra. Não quisemos nos desfazer da nossa casa. E além disso, Luck tampouco aceitava se divorciar de seu marido. Sabe, menina, Greg é um homem muito rico. Sua primeira esposa lhe deixou uma grande quantidade de dinheiro. Então nós concordamos em viver e nos deixar viver. Edward Luck em sua feliz imoralidade e Greg em sua cega ignorância. E Edward e eu ficamos como amigos. Estas últimas palavras foram pronunciadas por Evelyn com um claro acento de amargura. Mas você pode suportar uma vida assim? A gente se acostuma a tudo, querida. Entretanto, às vezes, Sim, pode falar, Evelyn. Às vezes eu sinto desejo de matar essa mulher. Molly chegou a se assustar quando viu a paixão com que Evelyn pronunciou aquela frase. Bom, mas não falemos mais de mim, disse Evelyn. Vamos falar de você. Eu quero saber qual é a causa de suas preocupações. Molly se calou um momento antes de responder. Bom, é que não se trata mais de que... Eu acredito que eu não me encontro muito bem. E o que é que não está bem? O que quer dizer? Molly fez um gesto de angústia. Eu estou assustada. Terrivelmente assustada. Mas assustada com o quê? Eu não sei. Olha, a única coisa que eu sei é que eu tenho medo. Um medo terrível e é cada vez maior. Tem algo que me deixa com palpitações, sabe? Um rumor no arvoredo, uns passos. E eu fico inquieta com algumas frases de algumas pessoas que estão ao meu redor. E eu me empenho em tentar achar sentido nelas, mas não tem. E às vezes eu tenho a sensação de que alguém está me vigiando, de que eu sou observada. Eu penso que deve haver uma pessoa que me odeia. E nisto eu acabo me afirmando sempre. Ai, pobre criatura! Exclamou Evelyn chocada. E desde quando que está acontecendo tudo isso? Eu não me lembro. Foi uma coisa gradual. E passo por outras coisas também. Que tipo de coisas? Tem vezes que eu não me lembro de nada por alguns minutos. Quer dizer que sofre algum tipo de branco? É isso? Sim, deve ser isso.
E nesses momentos, eu não me recordo do que eu fiz 1 hora ou 2 horas antes. E quando que acontecem essas coisas com você? A qualquer hora do dia. Eu sinto como se tivesse estado em outros lugares, dizendo ou fazendo algo que eu não consigo me lembrar, em companhia de outras pessoas. Evelyn estava verdadeiramente impressionada. Querida Molly, você deve ir o quanto antes a um médico. Não, não. Eu não quero ver nenhum médico. Nem pensar nisso, Evelyn. Evelyn a olhou vivamente, pegando afetuosamente uma de suas mãos entre as dela. É provável que tudo o que lhe assusta não sejam mais do que representações suas, Molly. Você sabe, não é, que existem vários tipos de distúrbios nervosos, que não apresentam gravidade alguma. Então o médico que lhe tratar vai lhe dar um medicamento adequado ou um tratamento e que você poderia se recuperar rapidamente. É, mas pode ser que não. Ele poderia dizer que há mesmo algo errado comigo. Mas, criatura, por que haveria algo de errado com você? Molly ficou em silêncio mais uma vez, respondendo de uma maneira mais vacilante do que nunca. Sim, eu já sei que no meu caso há um motivo que justifique tal hipótese. Você tem família? A sua mãe ainda é viva? Tem alguma irmã? Não poderiam vir aqui para lhe ajudar durante uma temporada? Eu não posso contar com minha mãe. Nunca me entendi bem com ela. E sim, eu tenho irmãs. Estão casadas, mas eu imagino que viriam aqui se eu as chamasse, se tivesse necessidade delas. Mas não é o meu propósito, entretanto. Eu não quero saber de nada e nem de ninguém. De ninguém que não seja o Tim. Evelyn perguntou curiosa. E Tim já sabe de tudo isso? Você contou para ele? Eu confesso que não. Mas ele anda inquieto a meu respeito e fica me observando. É como se ele estivesse tentando me proteger ou me ajudar. Mas se ele fizer isso é porque eu estou querendo ser protegida, não é? Olha, me parece que a maior parte disso deve ser coisa da sua imaginação. Mas ainda assim, eu continuo achando que o melhor seria que você consultasse um médico. Como o velho Dr. Graham, por exemplo. Acredito que ele não iria servir para nada. Mas na ilha há outros médicos. Na realidade, eu já me encontro recuperada. E eu não devo mais pensar nessas coisas, não é? Suponho que você esteja certa. São só coisas da minha imaginação. Ai, meu Deus, como é tarde! Eu devia estar agora mesmo cuidando da sala de jantar. Me perdoe, Evelyn, mas não tem mais jeito. Eu preciso voltar para o hotel. Molly se despediu de Evelyn Hillingdon com um olhar expressivo e depois começou a correr em direção ao hotel. A outra ficou observando como sua figura se desvanecia na crescente escuridão.